e muitos anos, né? Então, na verdade, acho que todos, de alguma forma, se veem em algum desses pontos ou já sentiram esses problemas. Se não sentiram, vão sentir ainda, né? Que é esse problema. Mas, enfim, detectando os principais pontos aqui que eu comentava. Primeiro, a questão de volume de informações, que impacta desde a necessidade de você ler e não consegue, até a parte de custos, né? De publicação para as companhias que são obrigadas a fazer cadernos inteiros. Se eu olhar, algumas companhias têm realmente um caderno inteiro de jornal, né? E aí tem a discussão da publicação em diários oficiais também. A gente perdeu brigas homéricas aí na legislação. Eu fui um dos criadores também do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, fiquei lá praticamente 10 anos, não estou fora, mas participamos muito dessa discussão lá atrás. Informações repetidas e sem reflexão e julgamento, que é um ponto que tem que ser muito olhado hoje e tem uma certa dificuldade do pessoal pensar na questão de relevância e fazer o julgamento adequado. Então, essa coisa de checklist e vamos em frente. Linguagem técnica, misturando informações relevantes com outras informações que eventualmente não são tão relevantes, na verdade acaba até confundindo o raciocínio na hora que você faz uma leitura das nossas explicativas, né, e aumenta esse risco, portanto, de uma avaliação equivocada, né, dificulta, portanto, para usuários da informação. Além de questões de informações contraditórias, você vê, aí vem um pouco da questão do relato integrado, que você tem uma consistência maior, onde você vê coisas que não tem nada a ver, ou informações realmente do mesmo assunto em relatórios ou em lugares diferentes e que dizem coisas diferentes. Então, esses foram os primeiros pontos. Então, a iniciativa efetiva de trabalhar esse assunto, né, a gente iniciou aqui no Brasil, aliás, à frente do resto do mundo, isso depois o mundo inteiro já estava discutindo, mas a gente trouxe esse assunto. Na época, eu estava ainda no CPC e também coordenando o CODIN, e a gente trabalhou num grupo específico dos dois, com outros convidados, para discutir o foco que era melhorar a qualidade de nota explicativa. Esse trabalho foi todo feito e daí foi encaminhado, tinha 3 pontos na realidade do grupo de objetivo. Um deles era que saísse alguma coisa do CPC e saiu a OCPC 07, que é realmente uma diretriz muito relevante para todos pensarem sobre o assunto e trabalhar efetivamente no assunto. Trouxe já e tem trazido consequências, mas a gente ainda vê que tem muito para ser trabalhado. A gente fez depois, para trabalhar o pronunciamento do CODIN, que era um segundo ponto do nosso projeto do grupo, workshop também com uma série de convidados desses públicos diferenciados que a gente tem, né, os públicos estratégicos, e aí saímos então com esse pronunciamento tentando melhorar a discussão e trazer alguns pontos de reflexão também. Então, o objetivo principal do nosso pronunciamento era trazer alguma coisa que todos esses públicos, e ajudados pelas nossas entidades membros, pudessem enxergar e discutir melhor os conceitos de essência sobre a forma e de relevância para trazer isso para o seu dia a dia e realmente fundamentar a qualidade. Vamos explicar também o conceito de relevância. Pode falar. Relevância é a informação que pode trazer uma mudança na tomada de decisões. Aquilo que pode influenciar a tomada de decisões de investidores, credores e outros públicos estratégicos. Isso é considerado relevante. Tem uma discussão grande porque muitas vezes aquilo que é para um não é para outro, então tem que se chegar a um determinado ponto em que se veja e privilegie, na verdade, a necessidade do usuário da informação e não necessariamente a visão do contador, de alguém que está elaborando especificamente. O foco é a informação para o mercado em si e que seja fácil. Então, enfatizando que na legislação, na regulação, tem requerimentos mínimos, né, que isso não tem jeito de você não explicar, mas que também há a permissão, não tem jeito de você fugir, mas também há a permissão de você poder expandir isso
trabalhar de forma um pouco diferente, eventualmente até mudar a ordem das notas, de forma que isso fique mais claro, trazendo, vamos dizer, por ordem de importância, ou por risco, seja lá o que for, enfim, de uma forma coerente, que seja mais fácil de entendimento. Não esquecendo da questão de comparabilidade, né, tanto no setor quanto com os anos anteriores dessa empresa, ou com alguma modificação que seja ordenada e bem explicada. E também a gente está aqui atingindo, apesar do nosso foco ser muito mais o pessoal das próprias empresas como eles divulgam, tentando chamar a atenção dos públicos estratégicos de que foque naquilo que realmente é relevante, portanto, demandem das empresas, não os detalhes, efetivamente, que podem ser encontrados em uma série de lugares aí nos sites, normalmente hoje são o principal foco, mas demanda dessas companhias aquilo que é relevante para a tomada de decisão, como o Muzilli acabou de falar, aquilo que é relevante, que afeta essa questão de tomada de decisão. Tá? Bom, então aqui nós vamos iniciar os comentários que estão no próprio pronunciamento, começando pelos pontos chaves. Então, a questão que a gente estava falando, de focar na essência e relevância, na verdade, para muita gente isso é muito difícil, né? Sair daquele dia a dia que estava acostumado, esses milhões de anos aí, um foco completamente diferente. Então é uma mudança cultural relevante que vem acontecendo. Isso vem, aqui influenciou muito esse início de mudança, foi a introdução das normas internacionais de contabilidade aqui, que fez com que as empresas começassem a trabalhar esse assunto de forma mais integrada, que é o próximo ponto também, que é essa necessidade de integração entre as áreas para que as informações tenham coerência, né? Então, todos os envolvidos nos negócios têm que participar das discussões para que as informações saiam de forma coerente. Para isso, exige-se treinamento, processo grande de treinamento, contínuo de treinamento, para que consiga trabalhar essa geração de informação consistente. Um ponto relevante nesse processo é a questão de conhecer características e interesses dos públicos estratégicos para você poder informar, né, do jeito que aquele específico público, como eu estava comentando agora há pouco, você tem algum investidor que tem um interesse em visão de longo prazo. Então não adianta você ficar falando, a gente, aliás, os nossos pronunciamentos em geral não aconselham que isso seja feito, você ficar falando em curto prazo, né? Principalmente com esse investidor. Por outro lado, tem os investidores de curto prazo que precisam de informações de forma mais constante, desde que se consiga passar também que a visão da companhia ainda é no longo prazo. Tem uma briga aí sobre essa questão, uma mudança importante. Mas o ponto aqui é conhecer os seus públicos estratégicos, para quem e com quem você quer falar. Esse é o recado que a gente dá. A questão do julgamento, além de se iniciar esse processo, também tem que se revisar constantemente para ver se o foco continua sendo o mesmo. Muitas vezes alguma coisa que foi relevante pode não ser mais e pode surgir novas coisas relevantes. Você tem que estar pensando nisso para poder informar melhor. E não seguir checklists cegos, né? Exatamente. E nesse outro ponto, é uma questão que eu tinha comentado já no início, qualidade da informação. Este é o foco. Mesmo quando a gente formou o grupo lá para discutir nota explicativa, né, muita gente já fala, nós temos que diminuir. Pode ser que diminua, mas em alguns pontos pode ser que aumente. Se a gente olhar hoje a questão de riscos, a necessidade de aumento de informação sobre a questão é inerente, não tem como, é uma necessidade que tem que ser acompanhada. Então, o foco é melhorar a qualidade. Se diminuir a informação, e realmente é possível, em muitos casos, mas em outros pontos, em outros itens, isso vai ser o contrário. Pois não. Uma questão que eu coloquei por ocasião da consulta pública é o seguinte, que é muito comum você encontrar em notas explicativas composição de saldo. E eu escrevi, na minha opinião, que tem muita nota explicativa, por exemplo, estoque, ele fala, os estoques são constituídos de matéria-prima, produtos acabados. Parece que não é a composição de saldo que é importante, mas sim qual é, no caso de estoque, né, a durabilidade, se tem validade e outras questões mais importante da informação do que a composição de saldo. A composição de saldo foi feita lá na auditoria interna, na externa e tal. Me parece que... E aí a questão,
para mim é irrelevante, mas o que é mais relevante na questão do público externo é a questão da vida útil, seja de estoque, seja dos ativos. Nós vamos falar de ativo intangível aqui e outros ativos. Me parece que essa é uma questão bastante importante, né? O que você acha? Eu acho o seguinte, quer dizer, é aquela questão de visão do que é importante, mas ao mesmo tempo tem um ensaio ocorrendo, vamos dizer assim, no online real time, que é a questão do aprendizado, né? Então, a gente tem auditores, reguladores, os contadores que fazem, né? Os formadores, preparadores, né? Enfim, alguns públicos vão ser principais na formatação do que vai sair. E ainda existem pontos aqui e ali que os auditores eventualmente não aceitam que sejam retirados, né? Que às vezes falam, mas ela tem uma norma tal X, né, que obriga, ou tem uma regulação e aí a CVM obriga. Então, e aí você acaba fugindo às vezes daquilo que é realmente relevante e colocando algumas coisas que não são. Por outro lado, vem a tal, o que está no conceito, inclusive no CPC, se não é relevante, não informe. E aceito isso até pela própria CVM, até está lá, né? Indiretamente, como se fosse uma regulação, no fundo, né? Mas muitas vezes esses choques de que eu preciso que você faça assim, até nas auditorias, né? O pessoal pode comentar, mas eu senti isso na pele também, sou conselheiro fiscal também. Eu acho que isso aqui não precisa. Vamos falar com o auditor, você acha que isso é necessário? Tá bom, vou conversar lá em casa e tal, vamos ver como é que é. E aí, a questão de que você também, nas auditorias que são, estou falando das grandes, né, tem as suas orientações globais, vamos chamar assim, isso tem que ser discutido também lá fora, até que, enfim, tem uma... Quer que eu vista meu chapéu de auditor? Acho que esse ponto é relevante, porque muitas vezes ele atrapalha, né? Ou demora mais para que a gente chegue ao ponto ideal para o usuário. Eu acho que tem duas coisas do que a gente falou até agora. Primeiro, pegando esse exemplo específico de estoque, a composição de saldo é um requerimento da norma IFRS. Então, não, desculpe, não estou dizendo que não, mas você só isso, se é relevante o complemento, já está lá. Isso aí. Esse é o ponto. A segunda coisa que é relevante do que você já passou aí, Haroldo, é essência sobre a forma. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não desvirtuar um pouquinho o que é essência sobre a forma. Porque o que a gente tem visto no mercado hoje, às vezes a companhia monta uma operação que na essência é para ser uma coisa e a hora que você vai passar na norma é outra. E todo mundo tenta se agarrar nessa questão de essência sobre a forma. Regulador está bem atento com isso. E essa questão de essência no IFRS, ela tem um significado, na verdade. A essência está muito nas bases de conclusão do que o IASB decide. Então, um pouco da essência que se diz lá é a essência de como eles concluíram por determinados assuntos. Então, não adianta tentar falar que a essência é outra e sair da norma, porque isso não funciona. Eu acho que o mercado está aprendendo isso e na aplicação de notas explicativas também vai ter que aplicar o conceito. Aliás, esse ponto, vou aproveitar e fazer uma propaganda do 13º Seminário Internacional do CPC, que vai tratar de 4 temas, né? Mas um dos temas está muito ligado a essa questão o que é uma coisa, o que é outra, que é a questão dos instrumentos financeiros híbridos, vamos dizer assim, e que se é dívida ou patrimônio, isso é uma discussão... Esse é um caso clássico que muita gente tentou aplicar a essência sobre a forma e se deu mal. Então é uma discussão muito grande, eu vejo que vocês anotaram nas suas agendas, 24 de outubro aqui em São Paulo, esse é um dos assuntos principais, polêmicos, e nós temos lá um pessoal que vai trazer informações bem interessantes para essa discussão. Mas esse é o ponto, né? Então, em algumas questões, isso ainda vai levar algum tempo para que... Mas eu acho que o mais importante, e isso é um dos trabalhos nossos no CODIN, assim como do próprio CPC, é tentar levar o pessoal para esta linha de reflexão para poder o trabalho melhorar. Então, está tudo embutido no próprio CPC 07, né? Como é que você reflete sobre isso? Mas tem... Agora, nessas discussões que terão que existir, pode-se concluir que essas aberturas poderiam ficar numa sessão separada das notas explicativas, entende? Lá no fim, sei lá, ou
E aí, quer dizer, estaria atendendo a norma, mas ao mesmo tempo não estaria prejudicando o conteúdo da informação importante. É uma questão de discussão. É um processo aí. E é um processo de aprendizado. Bom, para fechar essa minha parte, para passar já para o Brasília, aqui questões de controles internos, de mecanismos apropriados para que realmente as informações sejam fidedignas, retratem o negócio da companhia, né, o que realmente deve ser colocado. A questão de omissão ou divulgação também de informação parcial é um outro problema muito sério que tem que ser olhado com muito cuidado, né, porque realmente pode levar a conclusões totalmente errôneas. Repetição de informação, esse é o primeiro ponto que as empresas falam, acho que isso dá para mexer sem grandes problemas, né? Reprodução de norma contábil, né? No início, quando a gente soltou, eu até falava para vocês, nós estamos no CPC, né? Eu agradecia pela propaganda que as empresas faziam, né? Publicando nos jornais todos os nossos pronunciamentos, né? E muitas vezes, e esse é um outro problema muito sério, coisas que a empresa nunca teve, não tem, e nem nunca vai ter, porque o negócio não existe aquele tipo de pronunciamento, não vai refletir nos seus negócios de forma nenhuma, né? Acontecia mesmo assim. Então, esse era o ponto até mais fácil de ser corrigido, e eu acho que muitas das empresas já trabalharam nessa questão. Manter a neutralidade em relação à informação de jornal. Manter a neutralidade aqui é a questão do otimismo, normalmente do otimismo, né? Ou se é alguma coisa pessimista, ele nem põe, né? Ou põe aí de forma parcial, tá? Esse é um erro realmente muito grave, né? A questão que eu comentei rapidamente, comparabilidade setorial e internacional, agora... Essa questão da neutralidade é realmente complicado, né? A gente vê aqui, aí ponderando, quando o RI não é a pessoa que está lá na controladoria, você tem uma pressão enorme para que coloque ali fatores positivos, né? Então, o RI faz uma força para que você tem que botar, cara, isso não tem uma necessidade, não tem uma obrigatoriedade, não tem um certo grau de incerteza, muitas vezes, naquela informação, mas o pessoal pede para que você coloque alguma coisa ali com um viés mais positivo, né? Então, assim, aí existe sempre uma força interna que busca tirar um pouco dessa neutralidade. Da mesma forma que existe lá em cima, não omite ou fala de uma forma diferente, né? Então, isso acaba tendo sempre, você, dentro da empresa, você enxerga muito isso, né? Então, realmente, acho que é um ponto que é difícil e acho que é um ponto que a gente tem que buscar muito essa questão da neutralidade, né? É sempre difícil. Acho que nós estamos numa época muito interessante porque isso envolve inclusive a questão ética, né? E na profissão de relações com investidores, não há dúvida nenhuma de que hoje eles têm na cabeça a questão da responsabilidade. Lembrando que, inclusive, perante a CVM, o primeiro responsável por essas questões de informação são os diretores de relações com investidores. Portanto, e estão sendo penalizados efetivamente, até donos de empresas, né? Isso vai num grau, então é super relevante, mas eu acho que a consciência desses profissionais também já está se aculturando para essa questão, tomar muito mais cuidado com o que divulga, né? E precisa estar preparado, essa é uma questão também muito importante, a preparação de todos os profissionais envolvidos nisso que a gente está falando aqui, né? Bom, e a questão Bom, eu tinha até comentado de outra forma, mas você vai passar informações que tem a ver com os negócios da sua companhia. Não adianta você querer, né, falar de política, efetivamente, se bem que hoje em dia não tem como desvincular a política e a economia, mas o ponto é, foque naquilo que é mais relevante para a sua companhia. Se isso for muito relevante e afetar os seus negócios, tem que ser comentado também. Acho que essa é o meu último, vou passar para o Museu da Continuidade.